Galerinha, vamos estudar hoje um pouquinho sobre a primeira lei de Ohm. Então, para a gente poder entender, essa lei foi criada por George Simon Ohm, que é um físico alemão, né, que nasceu aí no final do século XVIII, né, e início do século XIX. Ele nasceu em 1757 e faleceu em 1854. Então, ele teve os seus estudos, aí predominantemente, né, falando sobre os resistores. Mas para entender o que é um resistor, vamos lembrar primeiro do circuito elétrico. O que é formado um circuito elétrico? Lembrando que circuito quer dizer caminho, caminho que a energia elétrica vai percorrer, né? Então, ela se forma num gerador, né, que está transformando uma fonte de energia em outra, nesse caso aqui de uma bateria, de uma energia química, numa energia elétrica, né? Então, aqui na bateria, né, que ela é o que? Um gerador, né? Ela vai estar criando uma diferença de potencial. Eu tenho mais energia de um lado do que do outro. Isso vai fazer o quê? Com que os elétrons, eles percorram, né? Quando eles estão ligados de um polo a outro, eles percorram de um lado para o outro. Vai fazer como se estivesse um empurrando o outro num verdadeiro cabo de guerra. Aí aqui nós temos o que vai ligar de um polo para o outro, é o que nós chamamos de condutor, que geralmente nós usamos os fios, né? Mas essa passagem de corrente não vai adiantar nada se nós não transformarmos essa energia que está passando de um lado para o outro em outra fonte de energia. Então, a gente usa um aparelhinho que nós chamamos de resistor. Porque ele resiste à passagem da corrente, vai transformar ele numa outra forma de energia. E nós vamos falar exclusivamente agora dos resistores. Né? Aqui nosso circuito elétrico, nossos resistores. Né? O que são os resistores? Né? Eles são elementos do circuito, né? São elementos do circuito elétrico que tem qual finalidade? Né? Que tem a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica. Olha só, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Olha só que legal, né? Então, quando a gente fala sobre os resistores, temos sempre que lembrar disso. Um resistor é aquilo que a gente vai encontrar, por exemplo, na resistência do chuveiro, né? A gente vai encontrar lá o que faz o secador aquecer, é o que faz a chapinha esquentar e assim por diante, né? Então, e lembrar que resistor é diferente de resistência, né? Uma resistência é o ato de resistir à passagem da corrente. Então, está tendo uma resistência. E agora, os resistores são os aparelhos que têm essa exclusiva finalidade, ou seja, de resistir à passagem da corrente e gerar energia térmica. Então, quando George Simon Ohm, ele começou a estudar aí as resistências, né? Então, no caso aí os resistores, que ele é representado assim, ó. Nós representamos os resistores dessa forma, ou seja, um segmento com essas linhas aqui, né? E esses pontinhos. Esses pontinhos aqui vão estar me indicando o quê? O que eu vou estar com a diferença de potencial. A setinha vai me indicar o sentido da
corrente, né? Lembrando, que a gente vai começar a observar o quê? Que ele tem uma potência, o potencial que está aqui, observar o que vai acontecer com... George Simon 1, ele começa a observar o que acontece com a tensão e a intensidade da corrente. Então, ele faz o seu experimento. No experimento de George Simon 1, né, ele começa a observar essas diferenças. Então, ele começa a observar. Vamos fazer o nosso experimento aqui, né? Lógico que tudo dentro da imaginação, gente, porque aqui eu estou sem aparelhos hoje. Então, eu tenho aqui a tensão e a intensidade da corrente, né? Então, aqui eu tenho a tensão. Ele observa o quê? Por exemplo, ele pegou lá, ele observou que na resistência dele, né, a diferença de potencial entre os pontos era de 12 volts, né? Aí ele vai lá com o amperímetro e ele mede a intensidade da corrente. E ele observa que a corrente é de 0,3 amperes. Ele, interessante isso, né? E se eu cortar pela metade a tensão, o que acontece, né? Ele corta pela metade aí a tensão. Aí vai lá para 6 volts. E quando ele passa para 6 volts, ele observa que a intensidade da corrente no amperímetro está marcando 0,15 amperes. Opa, ele observou o quê? Que aqui ele cortou a metade, mas aqui também caiu pela metade. Ele, interessante isso, né? E se eu dobrasse, né? Então, ele vai lá e põe 24 volts. O que aconteceu com a intensidade da corrente? Ela também dobrou. Então, ele começa a falar assim, mas será que isso é só com esse resistor ou é com outros também? E ele pega outro resistor e ele faz o mesmo experimento, né? Ele vai lá, vai fazer o mesmo experimento. E ele começa a fazer isso com vários outros tipos de materiais que causavam resistência. Então, tem aqui a tensão em volts e a intensidade da corrente em amperes. Tá? Então, ele vai lá e coloca lá 30 volts nesse outro resistor aqui. E ele observa que marcou meio ampere. Ah, mas se eu cortar pela metade, vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Caiu pela metade também. Né? Aí, vou dobrar. Dobrou. Opa, mas aqui também dobrou, né? Então, ele observa o quê? Que as resistências, elas têm o quê? Elas são proporcionais. E olha só que legal, né? Então, ele vê o quê? Que isso aqui me gera uma constante, olha lá, né? Então, se eu dividir 12 por 0,3, eu tenho 40. Se eu dividir 6 por 0,15, eu também tenho 40. E 24 por 0,6, eu também tenho 40. Ou seja, sempre que ele dividir qualquer valor de tensão pela corrente que estiver atravessando nesse resistor aqui, a resistência dele sempre vai ser igual a 40. Né? E aqui, olha lá, se eu dividir 30 por 0,5, eu tenho 60. Né? Se eu dividir 15 por 0,25, também tenho 60. Se eu dividir 60 por 1, também tenho 60. Então, a resistência desse daqui é de 60, né? Então, ele fala assim, opa, então ele gera constantes, né? Então, ele fala, eu posso fazer um gráfico disso, né? E gera gráficos dessa forma aqui, né? Ou seja, conforme vai aumentando aqui a quantidade de corrente, aqui a minha corrente pela minha tensão, né? Então, se eu tiver aqui uma corrente aqui, no caso ali, seguindo o exemplo que nós colocamos ali de 0,3 amperes, do primeiro exemplo, aqui a minha tensão estaria marcando 12 volts, né? Se eu tivesse aqui uma tensão aqui de 24 volts, né? Eu vou ter aqui uma corrente de 0,6 amperes, né? E assim vai. Então, ele vai gerar sempre uma linha reta aqui, né? O nosso gráfico sempre vai ser essa linha reta. E isso, então, ele faz o quê? Então, ele começa a entender que isso aqui gera uma constante. Então, ele chama essa constante de resistência. Né? Esse valor dessa constante, ele chama de resistência. Então, voltando lá para a primeira lei de Ohm, né? Então, ele chegou a que conclusão com o experimento dele? Né? Então, George Simon, ele chega o quê?
ele chegou à conclusão de que a resistência, né, ó, uma resistência, ela é proporcional à diferença de potencial, que é a tensão, né? E é inversamente proporcional à intensidade da corrente. E aí ele formula, né, que a sua resistência vai ser igual à tensão dividido pela intensidade da corrente, tá? Lembrando que aqui a unidade, né, que ele vai usar, ele tinha que colocar uma unidade para resistência, né? Agora formou uma nova grandeza. Então, que unidade fica, né? Então, para ficar aqui em homenagem a ele, que era o volts por ampere, né, foi-se dado o nome dele para essa unidade de volts sobre ampere. Então, a unidade passa a se chamar ohm, né? E aí nós temos aqui o símbolo do ohm, é a letra O, ômega, grega, né? Que parece esse cowboyzinho aqui, ó, de bundinha para cima, tá? Então, essa aqui, a unidade é o ohm. Então, vamos lembrar aqui, ó. Então, o que nós vimos? Nós vimos que os resistores, né, são aparelhos que têm a finalidade exclusiva de poder transformar energia elétrica em energia térmica, né? E vimos que a resistência, ela é dada pelo quê? Pela tensão dividido pela intensidade da corrente. E a unidade que nós vamos usar é o ohm, ok?